Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, nós vamos estar continuando a nossa série sobre as 7 igrejas da Ásia. E nesse episódio nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre a igreja de Pérgamo. É uma carta muito importante e os irmãos vão perceber ao longo desse estudo como a palavra de Deus ela é atual, irmãos? Como muitos dizem, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Nós vamos fazer um comparativo, como o que aquela igreja estava vivendo é justamente o que muitas igrejas estão vivendo hoje. Então é de extrema importância que você fique até o final, que eu tenho certeza que vai ser mais um estudo que vai abençoar muito a vida de vocês, amém? Então já se inscreva aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho inscrever-se, ativa o sininho das notificações de vídeos novos e também não esqueça de deixar o joinha para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, amém? Então, meus irmãos, para a gente começar aqui o nosso estudo, vamos estar lendo onde está escrito na palavra de Deus sobre a carta à igreja de Pérgamo. Então eu peço para que você acompanhe aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, meus irmãos, nós vamos ver como essa igreja ela estava vivendo situações difíceis, situações de perseguição, mas infelizmente essa igreja também estava deixando que muitas doutrinas, heresias, coisas erradas, falsos profetas, falsos ensinos, entrassem ali na igreja, fizesse parte ali daquele povo. E se nós fazermos um comparativo, irmãos, com os dias atuais, nós vemos também que infelizmente muitas igrejas estão cedendo à pressão, estão cedendo ao momento em que o mundo e o Brasil está vivendo. Estão cedendo à pressão da idolatria, de negar ao pecado, mas sim aceitando o pecado, aceitando as heresias, aceitando as falsas doutrinas, os falsos profetas, ou seja, poluindo a igreja, poluindo o povo de Deus. E isso é muito sério, porque Jesus ele já começa dizendo, no versículo 12, Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, isso representa a justiça, o julgamento do Senhor, aquele que conhece os nossos corações, que julga a igreja, aquele que tem a espada de 2 fios ou de 2 gumes, porque muitas pessoas se preocupam com o governo, com as pessoas ao redor, mas esquecem que é o Senhor Jesus que está olhando para a sua igreja, é o Senhor Jesus que está olhando e julgando o seu povo, como nós vemos aqui na carta à igreja de Pérgamo. E o versículo 13: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então olha só que interessante, irmãos. Onde aquele povo estava vivendo, estava uma perseguição tão forte, tão terrível, uma batalha espiritual tão terrível, que naquele local habitava o trono de Satanás. Ou seja, os vizinhos daquela igreja, as pessoas que estavam ao redor daquela igreja, eram pessoas idólatras, na promiscuidade, no pecado, onde Satanás estava habitando, onde o rei daquele lugar era Satanás, Por isso que o trono era de Satanás, porque era ele que estava dominando, toda aquela região, todo aquele local. Estavam acontecendo ali perseguições tão terríveis que até pessoas estavam morrendo, como o próprio Jesus falou:
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Ou seja, os cristãos estavam sendo perseguidos de uma forma tão pesada, tão terrível, que muitos estavam morrendo. Por não negar a sua fé, por permanecer na verdade, estavam sendo mortos. E muitos ali estavam perseverando na verdade, né? Como o Senhor disse: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então, irmãos, isso é uma esperança para nós. Porque fazendo um comparativo, né, como nós temos feito em todas essas cartas da igreja, né, da Ásia, das igrejas da Ásia, comparando com as igrejas atuais, nós vemos também, irmãos, que em meio a tantas coisas erradas, tantas igrejas que têm aceitado heresia, idolatria, falsos profetas, falsas doutrinas, nós também vemos, irmãos, que muitas pessoas têm perseverado na verdadeira fé, na sã doutrina, na palavra de Deus. São poucos, com certeza são poucos, mas ainda assim há esse remanescente. A pessoa sabe que na simplicidade tem perseverado em continuar em fazer a vontade do Senhor. E infelizmente, irmãos, tem pessoas que não estão fazendo parte desse grupo. Infelizmente tem pessoas que estão se corrompendo, que estão se perdendo, né? Não estão sendo fiéis até o fim, né? Como foi aquele exemplo, né? Como Jesus falou de Antipas, né? A sua fiel testemunha. Muitas pessoas não estão perseverando, estão cedendo à pressão, como muitos daquela igreja, como diz no versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha só que pesado, irmãos. O comparativo que Jesus estava fazendo era que pessoas estavam se infiltrando, né, entre o povo, entre a igreja, ensinando falsas doutrinas, doutrinas de idolatria, de prostituição, sabe? De coisas terríveis, adoração a ídolos, a deuses estranhos. E aquele povo estava aceitando, estava permitindo esses falsos profetas, essas falsas doutrinas. E é justamente o que nós temos visto hoje, irmãos. Muitas igrejas, né, que começaram bem, que até tem pessoas ali com uma boa vontade, com a sua fé no Senhor, mas talvez em nome da unidade, talvez em nome do amor, né, estão aceitando, irmãos, falsos profetas, falsas doutrinas, heresias terríveis. Isso é muito perigoso, porque como nós vemos nessa carta, o Senhor Jesus está contemplando tudo isso. Também no versículo 15 que diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Né, nós já falamos sobre os nicolaítas, né, os nicolaítas, que eram também falsos cristãos, falsos crentes, com doutrinas terríveis, né, que muitos estudos acreditam que eles seguiam essa ideia do amor liberal, né, tudo pode, Deus permite tudo. Então é muito sério, irmãos, o que nós estamos vendo nesta carta aqui, e é justamente o que nós temos visto em muitas igrejas. Principalmente agora com esse momento, né, que o Brasil está vivendo, nós temos visto, irmãos, como muitas igrejas estão negociando a sua fé, estão se perdendo, estão cedendo à pressão do mundo, ou seja, estão cedendo a essa batalha espiritual, porque nós cremos, irmãos, que toda essa pressão que está acontecendo no Brasil, ao nosso redor, nas igrejas, pelo mundo, há uma pressão espiritual muito grande. Há tronos onde Satanás ele está habitando. E muitas igrejas, muitas pessoas estão cedendo a essa pressão. E o Senhor Jesus está contemplando tudo isso. Mas, assim como nessa carta, o Senhor ele faz esse convite para todos nós e para todos que estão assistindo esse vídeo, para a igreja do Brasil e no mundo, para se arrepender. Olha só o que diz no versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Lembra que Jesus falou lá no começo, que é ele que tem a espada aguda de 2 fios, né, que representa, né, o poder de julgar e castigar. Ele tem todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Então é ele que vai julgar a igreja. É ele que vai julgar essas pessoas que estão cedendo à pressão, que estão negando a fé, muitas das vezes em nome de algo político. Então isso é muito sério, irmãos. E o Senhor traz esse convite, né, de arrependimento.
se arrependa, né? E já finalizando, né, caminhando para o final, o versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Percebe, irmãos, como tem esse padrão, né, em todas as cartas, né, às 7 igrejas, que o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, para todos que ouvem essa mensagem, não ignore, não despreze a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas, irmãos, que estão ignorando a verdade, estão ignorando a palavra de Deus. Têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Por isso que o Senhor dá essa evidência: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou seja, aquele que persevera até o fim, aquele que permanece na fé verdadeira, na fé genuína, mediante a palavra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Essa é a palavra que nós temos que pregar. A palavra verdadeira, a palavra do verdadeiro evangelho, dizendo não para o pecado e sim para a santidade, sim para a vontade de Deus, não é? E o Senhor Jesus diz: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Olha só que bonito, né, irmãos? Essa promessa do Senhor para aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que recusaram qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Olha só que interessante, né? Jesus é o maná dado pelo Pai, como está lá em João 6, versículos 31 ao 65. Ele sustenta os fiéis e lhes dá a vida. Então, é o Senhor, irmãos, que nos sustenta e vai nos sustentar por toda a eternidade. Mas somente aqueles que negarem a mesa dos demônios, né, como nós lemos nesse estudo, né, que eu separei aqui, aqueles que negarem, né, essa pressão, essas idolatrias e heresias que estão surgindo cada vez mais e mais nas igrejas. E também o Senhor diz, né, finalizando: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha só, irmãos, tem alguns estudos, né, em relação ao que seria isso, né, o que significa essa pedra branca, né, com um novo nome escrito. Por exemplo, né, a pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Jesus inocenta aos seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar a sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Glória a Deus, como está lá em Filipenses 3, versículo 20. Foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso nessas pedras brancas para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para seu banquete, como está lá também no capítulo 19, do versículo 6 ao 9 de Apocalipse. Também foram dadas aos vencedores de corrida e aos vitoriosos em batalha. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8. Então são muitos significados, né, irmãos, relacionados ao que pode ser essa pedra branca, né, com um novo nome. Mas a questão é que somente aqueles que perseverarem até o fim e não negarem a sua fé vão encontrar a salvação. Mediante a tudo que nós estamos vendo, irmãos, infelizmente muitas pessoas têm negado, muitas pessoas têm negociado a sua fé. Então que nós possamos, irmãos, estarmos atentos à palavra do Senhor, a cada dia nos arrependendo dos nossos pecados, né, nos posicionando, pregando a verdade para as pessoas, pregando o que está nas Escrituras para as pessoas, sendo contra, né, todas essas heresias e falsas doutrinas, porque muito em breve o Senhor Jesus vem nos buscar. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, né? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Clica nesse botãozinho aqui de compartilhar. E também não esqueça de deixar o seu comentário, né, mostrando a sua opinião, né, sobre essa carta, né, tão importante, que também nos remete, né, ao que muitas igrejas estão vivendo nos dias atuais. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.